Fala galera! Estamos aqui para mais uma aula de membrana plasmática. Vamos falar hoje de transporte ativo. Transporte ativo é um tipo de transporte em que vai ocorrer um local onde tem partículas, íons menos concentrados para uma região de maior concentração dessas substâncias. Tudo isso utilizando proteínas específicas. Vou dar um exemplo, proteínas carreadoras. Então, o exemplo clássico para a gente trabalhar isso é a bomba de sódio e potássio. Você vai encontrar em vestibulares bomba de sódio e potássio quando a gente fala de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio, nós vamos ter um tipo de proteína chamada de ATPase. Essa ATPase, ela vai utilizar a energia da quebra do ATP dentro da célula para transportar substâncias como o sódio e o potássio. São íons que estão em grande concentração dentro ou fora da célula. Vamos ver quais são. Dentro da célula, normalmente nós vamos ter uma concentração muito grande de íons potássio. E fora da célula, uma concentração muito grande de íons sódio. Se a célula não fizer nada, se a célula deixar o fluxo levar, deixar a vida me levar, o que é que vai acontecer? Como tem grande concentração de sódio fora, o que é que a gente tinha discutido sobre difusão simples ou difusão facilitada? O que é que a gente discutiu sobre transporte passivo? De forma passiva, esse sódio entraria na célula. De forma passiva, esse potássio sairia para que igualasse. Se tem muita concentração, a tendência é ele sair daquele ambiente muito concentrado. Só que a célula não deseja que isso ocorra. Há um interesse muito grande que haja essa diferença de potencial, essa diferença de concentração de íons dentro e fora da célula específicos. A célula deseja uma grande quantidade de íons potássio dentro dela e uma quantidade de íons sódio em pouca dentro dela, né? No caso, fora teria uma grande quantidade. Para isso, ela vai ter que fazer um transporte contra a sua concentração. Então, se tem muito potássio dentro, ela vai querer colocar mais potássio para dentro. Tendo muito sódio fora, ela vai querer colocar o pouco que tem dentro dela para fora. Então, como é que ocorre esse processo? A partir dessa ATPase, com a quebra, com a hidrólise do ATP dentro da célula, vai fosforilar essa bomba. A fosforilação dessa proteína, dessa ATPase, vai fazer com que ela mude a sua conformação estrutural e essa mudança propicia justamente ela pegar o sódio que está dentro da célula e jogar para fora, ao mesmo tempo que ela pega o potássio que está fora da célula e joga para dentro. Agora, esse funcionamento, ele se dá sempre da seguinte maneira. Entendam que não é equitativo. Sempre vão sair, através dessa proteína, 3 íons de sódio, ao mesmo tempo que por essa mesma proteína entram 2 de potássio. Esse diferencial de concentração vai ser extremamente importante para células, como exemplo, nervosas, células musculares. O potássio, por exemplo, dentro da célula é muito importante para a síntese de proteína. O potássio é muito importante para a respiração celular também. Então, esse diferencial favorece várias situações às células específicas. Uma entrada maior de aminoácidos, de açúcares. Então, bomba de sódio e potássio extremamente importante como um mecanismo de transporte ativo, sempre de onde tem menos para onde tem mais. Ok? Gastando energia. Clássico. Um outro tipo de transporte ativo, ele vai ser mediado por macromoléculas, blocos de substâncias que vão entrar na célula. Nós chamamos isso de endocitoses. Endocitose é quando essas substâncias adentram a célula com modificação da sua estrutura membranosa. Então, vamos dar 2 exemplos de endocitoses importantíssimos, que são transportes ativos, obviamente, porque estão movimentando a membrana. E esses 2 tipos são, primeiro, fagocitose. Fagos significa comer. É quando a célula vai englobar partículas sólidas, macromoléculas. O que é que ela faz? Na membrana existem sinalizadores, receptores, que ao perceberem essa substância, ela vai modificar sua estrutura englobando essa partícula.
Podem ser partículas grandes, podem ser até células. Então ela vai englobar essa partícula formando falsos braços, chamados de pseudópodes. Ao englobar, funde essa membrana e adentra a célula. Bom, como estamos falando de fagocitose, essa bolsa com o alimento sólido que veio a partir da emissão de pseudópodes, nós chamamos de fagossomo. Esse fagossomo irá se unir a uma organela chamada de lisossomo, onde vai ocorrer a digestão daquela partícula ingerida. Entenda uma coisa, a fagocitose, ela pode ser utilizada, ela é utilizada como alimentação da célula, mas também como defesa. Nossos macrófagos promovem esse tipo de defesa quando nossa célula está infectada com bactérias, por exemplo. Pinocitose. A pinocitose é um tipo de endocitose em que as partículas que adentrarão a célula serão partículas dissolvidas em água. Então são substâncias líquidas, por assim dizer. Nesse processo é contrário da fagocitose. Na fagocitose ocorreu o quê? Uma dobra para fora da célula, que foi a formação do pseudópode. No caso da pinocitose, é uma dobra interna que ocorre. Então, quando ela está também sinalizada por esses receptores, ela vai englobar essa membrana, ela vai adentrar, vai formar uma dobra para dentro da célula, que nós chamamos de invaginação. Invaginar. Quando a célula dobra para dentro, está invaginando. Essas partículas que vão adentrar geralmente são menores do que as partículas na fagocitose. Beleza. Então ela vai englobar essa partícula. Como estamos falando de pinocitose, a bolsa que vai se formar em volta desse alimento é o pinossomo, que também será digerida por lisossomos, dando continuidade ao processo. Ok? Bom, então, fechando esse esquema aqui, nós temos substâncias mediadas por endocitoses, que podem ser substâncias grandes, sólidas, portanto vai ocorrer uma fagocitose, ou substâncias um pouco menores, dissolvidas em água líquidas, que vão ser englobadas por um mecanismo chamado de pinocitose. Tudo que entra, sai. Se ocorreu esse processo de endocitose, vai ocorrer um processo de exocitose. Esse processo de exocitose nós chamamos de plasmocitose. É uma excreção de substâncias não aproveitadas no metabolismo celular. Não confundam excreção, que é esse processo, com secreção. Secreção é um processo em que a célula joga para fora substâncias que serão aproveitadas em outros locais. Por exemplo, o nosso pâncreas, existem as células específicas que vão secretar insulina. Essa insulina tem uma função específica. Então, não confundir em nível celular secreção com excreção. Beleza, pessoal? Então, fica aqui a dica. Se você achou essa aula massa, se deu para aproveitar essa aula resumo de boa, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações futuras, dá um legal para a aula e ajude a difundir essa aula para mais pessoas interessadas como você. Um beijo e um queijo, até a próxima!